Olá, gente. Hoje é 28 de janeiro, o primeiro mês de 2021 já está encerrando, né? E esse é o nosso quarto encontro do curso Cinema Pernambucano do Silencioso a Bacurau. O curso, eu preciso registrar, acontece pelo incentivo da Lei Aldir Blanc, Pernambuco, com a Secretaria Cultural, Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, tá? Então, espero que todos tenham passado uma semana saudável. É o melhor que a gente pode desejar, né? E vamos continuar a nossa brincadeira. Bom, deixa eu ir aqui para os meus slides. Tá chegando o Marcos aqui. Bom, a gente, na aula anterior, na semana passada, acabamos que não concluímos sobre o, o Firmo Neto, né? Então vamos retomar de hoje esse assunto. Para hoje, esse assunto. Essa cartela que eu mostrei para vocês, está um pouco pequeno aí, talvez para enxergar para alguns. Ela apresenta todos os filmes feitos pela Meridional Filmes, que, relembrando, é aquela produtora que iniciou em Salvador, né? E aí no ano de 1939, ela veio para o Recife e começou a produzir os filmes daqui, da capital pernambucana. Eu coloquei em azul aqui uma fala, né, uma colocação do Arthur Gustavo Lira, do Nascimento, né, o autor dessa dissertação de mestrado, que eu acho muito significativa, como eu já falei no encontro passado, sobre a presença e a importância da Meridional Filmes aqui em Pernambuco, né? Ele registra que o fato dela ter estado aqui nesse período, ainda que fazendo essencialmente filmes por encomenda, né? Documentários, ela funcionou como um ponto de registro de existência, né? De uma movimentação cinematográfica na cidade. E a principal figura nesse momento aí, em que a Meridional Filmes começa a produzir em Pernambuco, é o Firmo Neto, que é por onde eu quero começar esse encontro nosso de hoje. Bom, o Firmo Neto, ele não é pernambucano, ele nasceu no Amazonas, depois a família foi para o Acre, e ele, quando muito jovem, ele veio para o Ceará, ele foi para o Ceará, para começar uma carreira militar, mas ele tinha um problema, uma limitação no coração, que não permitiu que ele seguisse aí com essa pretensão militar. E em 37, a família dele vem para cá, para o Recife, e ele decide, ele também muito jovem ainda, né? Ele decide estudar medicina. Ele vai fazer um curso no ginásio pernambucano, muito, muito respeitado, educandário do estado, da cidade. O Celso Marconi, inclusive, estudou lá também, né, Celso? E no ginásio pernambucano, ele faz esse curso chamado pré-médico. Só que a pilha, a instigação, a alegria aí do Firmo Neto era trabalhar com fotografia. Desde muito jovem ele já fotografava, né? E isso ele deixava claro em todos os seus círculos de amizade, inclusive no curso de pré-médico que ele fez lá no ginásio pernambucano. E aí nesse conhecimento aí dos colegas e dos professores, da paixão do Firmo Neto pela fotografia, que o diretor do colégio
indicou o Firmo Neto para ir trabalhar na Meridional Filmes, quando ela chegou no Recife em 39. Bom, essa história que eu estava contando está nesse slide aqui, né? Segundo relatos encontrados no acervo pessoal do próprio Firmo Neto, em outubro de 39, João Paiva, que era o dono daquela camisaria famosa aqui em Pernambuco, de então, né? Ele conversando com o Dr. Costa Pinto, o professor do ginásio pernambucano, disse que estava em desenvolvimento uma conversa para abrir essa produtora de cinema, essa fábrica de cinema no Recife, precisava de alguém. Foi quando o Dr. Costa Pinto falou do Firmo Neto, e segundo os registros do próprio Firmo Neto, foi no dia 31 de outubro de 1939 que ele começou a trabalhar na Meridional. Eu estou em dúvida, gente, se eu já falei sobre isso na aula anterior. Eu não tenho mais certeza. Bom, enfim, sigamos, né? Interessante que em pouco menos de, sei lá, 3 semanas, já falei, né, Duda? Em pouco mais de 3 semanas, em pouco menos de 3 semanas, ele já estava à frente de um projeto lá da Meridional, porque o cinegrafista oficial, digamos assim, Joaquim Pinto, ele não chegou a tempo, e o Firmo Neto cuidou da captação das imagens lá pro filme. Bom, se eu já falei, vocês já entenderam, vocês já lembram, né, do encontro passado, da chegada do Firmo Neto na Meridional Filmes. Como eu falei, né, a essência da produção da Meridional Filmes foram obras por encomenda, né, do governo, né, mas em 1941 para 42, né, surgiu essa ideia, essa fagulha de se fazer um filme de ficção, né, um filme de enredo, e é quando surge O Coelho Sai, né. Apesar de O Coelho Sai ter sido produzido, ter o nome, ter a referência da Meridional Filmes na, no seu histórico, né? O Coelho Sai, esse filme de enredo, na verdade, digamos, a gente pode dizer que é um músico carnavalesco, né? Esse filme de enredo, ele foi todo produzido com recursos captados pelo Newton Paiva e pelo Firmo Neto, sem apoio governamental, né? Muita gente, desculpa, gente, muita gente, por bastante tempo, vinculava o Coelho Sai como uma produção também por encomenda do governo do estado, mas não era isso, não era essa a verdade. Para chegar a esse filme, toda a equipe da Meridional, e para ter a independência e fazer o filme como bem entendesse, até porque o filme não, em princípio, ele não interessava ao governo do estado, né? Eles saíram em busca de patrocinadores, né? O Coelho Sai é o primeiro filme sonoro feito, o primeiro filme de enredo, né, sonoro, feito no Norte e Nordeste, e, e isso era um grande feito ali, ainda que tantos anos depois do início do cinema sonoro, em 1927, nos Estados Unidos. A gente está em 1942, mas esse feito, ainda em 1942, foi muito celebrado na cidade e também comentado no Rio de Janeiro, né, por um esforço particular dos produtores do filme. A assinatura do Coelho Sai, da direção do Coelho Sai, ela é creditada ao Newton Paiva, né? Mas, assim, é sabido que o Newton Paiva, o filho do João Paiva, né, o dono da camisaria, ele não sabia nada sobre cinema. O próprio Firmo Neto
conta essa história com muita leveza, né? E o Firmo Neto, ele fez tudo no filme, né? O enredo não foi escrito pelo Firmo Neto, né? Mas o argumento, o roteiro não foi uma ideia dele, mas da captação das imagens, né? Da revelação do filme, da, da cópia do filme, da captação de som, da sincronização, tudo isso teve a mão, teve a essência desse cara tão empertigado que era o Firmo Neto. Bom, o filme se perdeu, o filme foi perdido, acho que 2 cópias ou 3 cópias que existiam do filme, acho que 2 cópias. Elas pegaram fogo, né? O filme era em nitrato e é um produto altamente inflamável e, e a gente não tem nenhuma imagem em movimento do Coelho Sai. É uma grande pena, né? Mas, por exemplo, a Luciana Corrêa de Araújo, né, na dissertação de mestrado dela, a partir de todos os registros feitos nos jornais daqui e do Rio de Janeiro, ela reconstruiu, digamos assim, o que seria o enredo desse filme, né? E aí eu coloquei o trecho dessa reconstrução feita por Luciana Corrêa de Araújo. Ela diz assim: o que seria o filme? Sentada num divã, lendo um livro, moça, Geninha Sá, do Teatro de Amadores de Pernambuco, que na verdade é a Geninha da Rosa Borges. Moça pega no sono, o livro lhe cai das mãos, ela sonha com o avô, interpretado pelo Eupídio Câmara, a quem confessa estar com saudades do Recife. E ele lhe promete um presente que vai acabar com a sua tristeza. O avô... Opa, peraí. O avô coloca uma caixa em cima da mesa de centro, de onde saem 2 atores, Carlos Brasil e o Edgar Cardoso, que começam a conversar sobre coisas do Recife, introduzindo os números musicais. Então, gente, a gente está em 1942, né? E existia uma produção no Rio de Janeiro, começado pelos estúdios da Cinédia. Espera aí que agora eu me atrapalhei aqui, gente. Um momento só. Tem gente querendo entrar aqui. Sérgio. Então, na década de 30, no Rio de Janeiro, a Cinédia começou a fazer os filmes pelos quais ela ficou bastante famosa, os estúdios da Cinédia, do Ademar Gonzaga, que os estudiosos chamavam de, na verdade, a imprensa chamava na época de musicarnavalescos, né? Eram filmes de revista, eram filmes que eles alternavam algum comentário cômico, alguma situação burlesca, encenada por atores, e entre esses esquetes havia apresentações musicais, e essas apresentações musicais eram músicas, marchinhas de carnaval, né, que acabavam se tornando as músicas de carnaval daquele ano que o filme era exibido. E então, essa era uma referência de sucesso no cinema brasileiro, nos anos 30 e nos anos 40. Depois a Atlântida começa a fazer as chanchadas, e isso ganha uma outra dimensão, né, quando as chanchadas, a certa altura, integram os números musicais ao enredo do filme. E aí vira um musical como a gente entende hoje, né, e não apenas esquetes separados de situações cômicas, divertidas, piadísticas e números musicais. O Coelho Sai, ele segue esse enredo aí que a Luciana Corrêa de Araújo resume, né, apenas a introdução do filme, porque ele segue apresentando marchinhas de carnaval,
canções de carnaval, frevo, com artistas locais que eram muito conhecidos do rádio pernambucano, né, e finalmente eles são apresentados num filme que é O Coelho Sai. Cria-se uma expectativa interessante, grande no Recife, em função dessa produção, que demorou 9 meses para ser realizada, né, e foi lançada no final de 1942. Tá? Primeiro porque, enfim, seria o primeiro filme sonoro sincronizado daqui, né, e aí e os anúncios nos jornais prometiam apresentar todas as grandes estrelas, né, musicais se apresentando no filme, as estrelas musicais de Pernambuco, né? Sobraram muito poucas. Ah, desculpa. Essa foto aqui, esse desenho aqui, ó, é de uma revista chamada Vitrina, de dezembro de 1941, dizendo que o projeto do Coelho Sai existe e que ele vai ser realizado pela Meridional Filmes. Então, assim, o Coelho Sai traz músicas do Nelson Ferreira, inclusive é a música homônima ao título do filme. E há essa música chamada O Coelho Sai, e todos acreditam a Nelson Ferreira, quer dizer, todos não, né? A maioria acredita a Nelson Ferreira apenas, mas ela foi construída, a letra da música, em parceria com o Zil Matos, um radialista também muito famoso e respeitado aqui, que, por acaso, também é avô de Ana, da minha companheira. Só uma coincidência, gente. Então, a música O Coelho Sai, do Nelson Ferreira e do Zil Matos, né? Também tem, enfim, música de Capiba, Plácido de Souza e outros compositores locais. E aí, O Coelho Sai conta com um elenco numeroso, no qual aparecem as figuras em maior evidência dos nossos círculos sociais e artísticos. Isso é um trecho do Jornal do Comércio, em novembro de 1942, que é quando o mês que o filme foi lançado. E aí, alguns detalhes a mais. Dice Gonçalves canta a música Divina Música, de Nelson Ferreira. As alunas do ginásio da Madalena apresentam-se na cobertura do Grande Hotel. Alvarenga e Bentinho, a popularíssima dupla milionária do riso, aparece numa cena da festa do rádio. Tem a apresentação do Maracatu, de Dona Santa, e do Caboclinho Tabajara. São algumas das principais atrações do filme, do qual participam também a orquestra da PRA8, uma rádio local, e o Bando Acadêmico e Garotos da Lua, e Jazz Melodies e o Quarteto Blackout. Então, dá para ver a quantidade de atrações, digamos assim, que esse longa-metragem Coelho Sai promoveu. Gente, eu vou interromper os slides aqui e vou trazer para vocês uma gravação feita para um programa de TV local, com o Firmo Neto dando uma entrevista. Isso aconteceu em 1981, tá? Eu vou apresentar aqui e não vai ter problema de delay, porque a imagem é uma imagem estática, é uma fotografia do Firmo Neto, e aí a gente vai escutar dois trechos do Firmo Neto, ele próprio contando a ideia do Coelho Sai e também como o Coelho Sai se perdeu, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu só... Então, só coloquem aí no chat e digam se todos estão ouvindo, ok?
Assim feito burro, não sabe? Tinha dia que ele não queria andar. Muitas vezes eu vi o sol nascer para copiar 30 metros. Aí, quando era de manhã, botava os 30 metros no filme, ligava aí, copiava os 30 metros todinho. Por que ele não quis copiar de noite, eu não sei. Então, fiz o primeiro filme de uma certa importância que eu fiz foi um balé das alunas do Colégio Veracruz. Foi justamente baseado nesse documentário, nesse balé, que tivemos peito para nos meter para fazer o filme do Coelho Sai. Depois eu fiz uma série de jornais, Folha da Manhã na tela, tem inclusive um jornal deles, filmado na quinta-feira que antecedeu a morte de Agamenon. É um caso bem interessante que somente eu sei desse fato acontecido nessa quinta-feira à tarde, em Palácio, quando uma mulher dizendo grato por Agamenon ter dado a ela uma máquina de costura, daquela de mão, disse, doutor, Deus lhe ajude. Ela ainda chorando, e Agamenon com aquela maneira ríspida, virou-se para ela e disse, a senhora precisa mais da ajuda de Deus do que eu? 2 dias depois ele estava lá com Deus, não sei como é que se atou. Espero que tenha se atado bem, porque faleceu justamente do sábado para o domingo. Foi na quinta-feira e do sábado para o domingo. E por incrível que pareça, no filme que foi exibido, que a Cinegráfica São Luís me telegrafou pedindo permissão para usar o meu filme, eles, na inauguração do Cinema São Luís, foi exibido um jornal onde aparece também a parte da mulher recebendo a máquina. Então eu fiz uma série de filmes, jornais cinematográficos, filmes de documentário, de inaugurações. Há um filme até muito interessante. Gente, eu vou passar um outro trecho aqui, que é ele comentando, detalhando, enfim, o sumiço, né, o fim do Coelho Sai. Deixa eu só encontrar o ponto aqui. Eu vou essa entrevista eu vou colocar na nossa playlist lá, tá? Quem quiser escutar ela inteira é bem divertida, porque o Firmo Neto era acima de tudo bem humorado. Adorava contar muitos causos aí, segundo Celso Marconi registra também. O que aconteceu com o Coelho Sai é o seguinte: naquela época, os filmes eram feitos em nitrato. O nitrato é o algodão pólvora dissolvido em terebentina, um negócio desse qualquer. Porque ele além de pegar fogo, ele é explosivo. Inflamável, explosivo? É explosivo mesmo. Ele explode e entra também como em combustão espontânea. Então foram feitas 2 cópias do Coelho Sai. Uma cópia, quando a Meridional foi vendida, Newton me deu de presente. Eu fiquei com essa cópia sendo exibida aqui, ganhei dinheirinho de vez em quando, todo fim de mês. Muito bem, ganhou um dinheirinho, né? Ganhei, o Coelho Sai. E de vez em quando ia lá em Leonel Correia e ele me dava lá 200, 300, 400 cruzeiros que tinha ganho com o filme. Mas, um belo dia, Leonel, que gostava de ganhar dinheiro com outras coisas, pegou uma lata dessas de querosene, botou um bocado de filme velho ali dentro, botou uma solução de soda cáustica, que era para dissolver
a gelatina e vender celuloide. Mas aconteceu que botou isso no cofre, que as casas, as firmas antigamente tinham que ter um cofre, e com o calor pegou fogo o filme e pegou fogo tudo, inclusive uma cópia do Coelho Sai. A outra cópia pegou fogo no Rio de Janeiro, não, no Rio Grande do Sul. E o negativo estava com o Newton Paiva guardado no apartamento dele, lá no Rio, e também pegou fogo. De modo que, infelizmente, eu não me recordo, porque eu tinha muito material de jornal. Isso eu guardei tudo, guardava isso com muito carinho. Quando chegou um desses ladrões lá do Sul, sei até o nome dele, eu tenho um amigo que sabe, da Cinemateca de São Paulo, Filmoteca de São Paulo, um negócio desse, e eu caí no conto. Me pediu todo o acervo, todo o acervo do Coelho Sai, para tirar cópias de xerox, e até hoje não me chegou isso às mãos. Eu já apelei para o Joaquim Nabuco, não sei se podia apelar para a Polícia Federal, não sei a quem apelar para que isso voltasse para as nossas mãos, porque pelo menos nós teríamos uma prova. Mas isso é coisa muito recente ou já faz tempo isso? Já faz uma porção de tempo, Eu outro dia encontrei o rapaz que foi com esse cidadão de São Paulo ao escritório, e ele recorda-se, inclusive, do nome da pessoa. E eu dei uma entrevista no Joaquim Nabuco, e uma das coisas que eu pedi ao Joaquim Nabuco foi para ver se eles conseguiam reaver isso, ou os originais, ou xerox, qualquer coisa. Que era interessante mesmo, Geninha sentada assim numa cadeira, dormindo, aí chegava o Elpidio Câmara, o avô, aí ela dizia, meu avô, estou com tanta saudade do Recife. Aí ele dizia, minha netinha, está aqui um presente que eu lhe trouxe, daqui sai tudo que você quer do Recife. Aí eu tentei fazer uma fusão, Geninha dormindo para acordar, mas não deu certo não, mas saiu mais ou menos assim, mas daí Geninha acordava, quando acordava estava na mesa uma caixa. Aí dessa caixa a gente transportava para o estúdio, fazia uma fusão da mesa de centro onde estava a caixa, uma caixa, um cinzeiro, na hora de cigarro aceso não, porque ia dar um bolo da gota, a gente fazia um cigarro desse tamanho aceso. Eu digo, deixa o cigarro apagado mesmo que é melhor. Era um jarro, a caixa e o cinzeiro. Aí entrava a história toda do filme, que aparecia muita coisa daqui do Recife. Outro dia eu fui fazer uma filmar, e quando cheguei lá, conversando com o camarada, ele disse, faz muito tempo que o senhor trabalha no cinema? Eu disse, pai, um bocado. Aí ele disse, o senhor já fez algum filme falado? Eu disse, fiz, Coelho Sai. Ele disse, minha mãe trabalhou nele. Não sei nem quem é. Sei que ela trabalhou numa parte que tinha, você deve se lembrar, quando apareciam as alunas do ginásio da Madalena, cantando em cima do Grande Hotel. Mas do Coelho Sai tem muita coisa. Uma delas interessante é que ia acontecendo uma coisa muito interessante comigo. Eu ia morrendo no dia que foi lançado o Coelho Sai. Nessa época, eu sofri do coração. Depois, o doutor Gilvan resolveu que eu tinha um buraco dentro do coração. O doutor Mauro botou um remendo e, pelo menos, taquicardia nunca mais eu tive. Né? Então, eu estava numa agonia tremenda para exibir o filme, como subi na cabine para levar o resto do filme. Quando cheguei lá em cima, o coração disparou. Disparou. O jeito que eu tive foi me deitar no chão, chamei o operador e disse, se eu morrer, tu aguenta a mão aí. Só avisa a doutor Newton, depois que acabar a sessão, porque já pensou o pulo que ia dar parar a sessão para tirar um cadáver lá de cima, aí ia atrapalhar tudo, ninguém ia mais assistir o filme. Mas graças a Deus não morri dessa vez, não.
uma figura muito espirituoso, né? E divertido e respeitado. Esse material é maravilhoso, eu vou depois compartilhar com vocês, né? Ele também deu uma outra entrevista, acho que na década de 80 também, acho que foi para TV Globo, não, acho que foi para Fernando Spencer, né? Que também traz muito detalhes do Coelho Sai. Como eu falei para vocês, por o filme não existir, né? E por ter e por na época do seu lançamento a cidade inteira debater, discutir, falar sobre o Coelho Sai, né? Passou a existir uma curiosidade muito grande sobre o que é que foi aquilo que aconteceu em 1942. E o Firmo Neto era sempre nas entrevistas sempre se remetiam ao, ao Coelho Sai. Uma mulher que fala na entrevista que vocês escutaram, ganhou um dinheirinho com o Coelho Sai, é a Geninha da Rosa Borges, que ela também está fazendo parte como entrevistadora desse bate-papo aí. Deixa eu voltar aqui para o slide. Essa imagem, né, é a única imagem que existe do filme, do acervo do Firmo Neto, né? Deixa eu pular aqui. O filme, ele contou essa história aí, né, do quase morreu. O filme passou no Cine Palácio do Rádio, que era um auditório da Rádio Clube, salvo engano. E ele... Não, desculpa, gente, isso aqui diz respeito à Folha da Manhã. Eu dei um pulo, Folha da Manhã na tela, e era um noticiário que ele veio fazer anos depois. O Coelho Sai, salvo engano, passou no Arte Palácio, um cinema gigante aqui, que não funciona mais, né, mas foi um grande evento para a época. Eu vou voltar a Firmo Neto, não sei se alguém quer falar alguma coisa, fiquem à vontade. Sim, ele conta, deixa eu esclarecer aqui, né, ele conta, isso é 1981, nessa entrevista, ele conta que veio um bandido da Cinemateca de São Paulo, ele se refere assim, né, que levou o material que ele tinha, a memória visual que ele tinha, mas eu não tenho certeza, mas esse material, ele certamente, ele deve estar na Cinemateca Brasileira, né, e estando lá, eu acho que uma boa ação dessa pessoa que veio do Sul. Eu imagino que o problema é não ter havido comunicação depois com o Firmo Neto sobre, enfim, o destino desse material que foi levado para São Paulo, né? E daí ele ficar achando que foi roubado. Eu também e que tudo foi perdido, né? Mas eu também não tenho informações sobre isso. De fato, o que se consegue sobre o Coelho Sai vem do material que o Firmo Neto guardou com ele até morrer, né? Como essa foto, por exemplo, e outras fotos também, tá? Então, eu vou voltar para o Firmo Neto, mas antes, aqui no próximo slide, eu quero falar de um outro evento impressionante que aconteceu aqui nesse mesmo ano de 1942 no Recife. Orson Welles vem ao Recife em 1942. Ele passa aqui por 2 vezes. Eu imagino que muito de vocês saibam que o Orson Welles, ele era o enfant terrible lá de Hollywood, né? Ele já era reconhecidamente um gênio no mundo inteiro por conta de Cidadão Kane, muito jovem, 26, 27 anos, né? E tinha 2 movimentos acontecendo nos Estados Unidos. Quer dizer, um movimento político, que era a política da boa vizinhança, né? Era uma ideia de os Estados Unidos se aproximarem dos países latinos, americanos, pela cultura e de forma colaborativa e não invasiva. Isso no governo do Roosevelt, né? E o cinema entrou
desse pacote, né? O próprio Zé Carioca, o personagemzinho, foi criado nesse momento aí pelo Walt Disney como um agente da política da boa vizinhança. A RKO, que era a produtora vinculada, que o Orson Welles era vinculado, colocou o seu jovem impertinente, seu gênio, sua estrela cinematográfica impertinente, para fazer um documentário na América Latina, e fala-se disso como uma espécie de punição enfim, pelo comportamento irregular, digamos assim, do Orson Welles lá, com a RKO. E aí, ele tinha essa missão de fazer registros sobre a cultura latino-americana, e esse filme que se chamaria, né, It's All True, é tudo verdade, ia registrar uma situação no México, com relação às touradas. Ele ia contar a história de amizade entre um menino, e um garoto e um touro, e depois essa amizade ia se transformar em outra coisa. E no Rio de Janeiro, ele vem filmar um samba, carnaval, né? E essas duas eram as duas obrigações, digamos assim, determinações do projeto, né? Ele topou, ele tinha que topar, mas ele topou também com a condição de escolher a terceira história que ele iria contar. A terceira história que ele queria contar era sobre a travessia de 4 jangadeiros do Ceará até o Rio de Janeiro para encontrar Getúlio Vargas e conversar e exigir direitos trabalhistas para os pescadores, né? Essa história aconteceu realmente, né? Virou uma notícia internacional. A revista Time publicou uma grande reportagem com fotografias, esses jangadeiros ficaram famosos, e o Orson Welles, lá nos Estados Unidos, leu essa reportagem e decidiu que essa seria a terceira história do It's All True. Quando ele vem para o Brasil, ele vai ao Rio de Janeiro, capta as imagens, pois é, capta as imagens do carnaval, se encanta pelo samba, e aí ele vem fazer uma viagem para o Ceará para encontrar os famosos jangadeiros, né, que fizeram o raid até o Rio. Na ida para o Ceará, para Fortaleza, eles param no Recife em março. Ele e a equipe, né? Ele para em março de 1935 aqui, né? E matérias dos jornais registram que o avião trazia 1 tonelada de equipamento cinematográfico. Agora vocês imaginem, a Meridional, a gente está em 1942. Eu botei aqui 35, meu Deus. Calma aí, gente. Como se diz aqui no Recife, aqui é igual caldo de cana, a gente faz na hora as coisas. Então, a gente está em 1942, a imprensa, desde fevereiro, a imprensa não para de falar de O Coelho Sai, o primeiro filme brasileiro, o primeiro filme do Norte e Nordeste sonorizado. Altas discussões sobre a diferença e a importância do cinema silencioso contra o cinema sonoro e vice-versa. Nessa década, começou a se estabelecer uma frequência da crônica cinematográfica nos jornais locais, né? Então, o cinema era um assunto muito presente nesse momento, né? E aí chega a notícia que o cineasta mais badalado do momento de Hollywood está pousando no Recife, né? Tá descendo, tá aterrissando, o avião dele está aterrissando no Recife, porque ele está fazendo filme no Brasil, e isso vira um grande auê, né, no cenário local. E, bom, mas essa parada aqui, em março, ela é muito rápida, ele vai para Fortaleza, e aí em julho ele volta
ele ia voltar para o Rio, né? Mas antes ele ia parar em Salvador, na Bahia, e antes, obrigatoriamente, fez uma parada aqui no Recife. Então, em julho de 1942, a estada dele foi um pouco maior que a de março, e logo quando ele chegou, jornais, matérias, reportagens apontam, registram, né, que ele saiu com a equipe e ele fez imagens, captou imagens de Recife, de Olinda, caminhou pelo centro da cidade, pela Rua Nova, enfim. E essas imagens eu não tenho conhecimento, mas os jornais contam que isso foi realizado. À noite, ele tinha dois compromissos, né, ele visitou a Associação Profissional dos Jornalistas aqui de Pernambuco, e ele também foi para uma entrevista na Rádio Clube de Pernambuco, né, talvez uma das rádios mais famosas aqui, de maior alcance aqui no estado, pelo menos naquele momento. Essa imagem daí, que vocês estão vendo, é exatamente a entrevista do Orson Welles cercado por jornalistas na Associação Profissional dos Jornalistas de Pernambuco. Pelas matérias, né, a conversa foi muito, muito animada, e a conversa girou essencialmente em cima de uma pauta, né? Bom, primeiro queríamos saber se o Orson Welles tinha intenção de fazer algum filme no Recife. Ele disse que gostaria, né, mas isso não era algo que ele poderia afirmar que fosse acontecer, né? Todo mundo, todo mundo fala do Orson Welles como um cara muito brincalhão e muito, aqui no Recife, né, por essa passagem no Recife, como um cara muito brincalhão, sociável, e acessível, né, arranhando algum português, mas essencialmente a conversa girou em torno da importância do conflito aí entre o cinema sonoro e o cinema silencioso. A gente já está em 1942, né? Essa é uma conversa que nem deveria existir, mas na verdade ela foi suscitada por Vinícius de Moraes numa matéria publicada no Rio de Janeiro, no jornal no Rio de Janeiro, né? E aí todo o resto do país começou a repercutir isso. E vocês entendam que com o primeiro filme sonoro em produção, o primeiro filme sonoro do Norte e Nordeste em produção no Recife, naquele ano chega o Orson Welles aqui. E esse texto do Vinícius de Moraes também está repercutindo. Então, a pauta principal foi essa. Dessa conversa, que eu imagino que para o Orson Welles não fazia muito sentido, né, ele soltou uma expressão que ficou famosa, que ele dizia com relação a isso, que isso era uma bobagem, né? Ele falou, that's a lero lero, ele soltou essa pérola aí. E alguns devem saber que isso virou o nome de um filme, de um curta-metragem, do Lírio Ferreira e do Amin Stephan, That's a Lero Lero, de 1994, que é exatamente uma dramatização dessa passagem do Orson Welles aqui em Pernambuco e aqui em Recife, né? E, enfim, eu não sei se esse filme está disponível na internet, mas eu vou conseguir, eu acho que eu consigo colocar para vocês depois, tá? Vamos voltar aqui para o Firmo Neto, né? Porque isso é 1942, né? O Firmo Neto lança em novembro de 1942, o Coelho Sai, né? Mas em 1945, na gravação que eu passei do Firmo Neto, vocês devem ter escutado ele falar do Newton Paiva, no apartamento do Newton Paiva, no Rio de Janeiro. Em 1945, o Newton Paiva mudou-se para o Rio de Janeiro e a Meridional acabou, né? O Firmo Neto, que já era reconhecido como o principal técnico, o principal responsável pela técnica, né, da Meridional Filmes, ele em 46, ao final da produtora Meridional, ele compra uma câmera 35 e funda a Cinetécnica Firmo Neto, né, fazendo curtas-metragens, médias-metragens, não apenas a pedido do governo de Pernambuco, mas também da Paraíba, do Rio Grande do Norte, os estados vizinhos aqui, né. Em junho de 47, ele cria uma outra empresa, que é anunciada como empresa
técnica cinematográfica, como está nesse anúncio aí de 1947 aqui, né? Mas nos jornais há registro também da empresa com o título de Empresa Tropical Cinematográfica, tá? Ele realiza também alguns filmes, alguns documentários, né, por encomenda, e na Urano Filmes, em 1948, por essa produtora, a pedido do governo federal, né, e aí vocês lembram que existiu o Instituto Nacional de Cinema, que encomenda filmes educativos, né, para distribuir para todo o Brasil. A pedido do governo federal, né, um pedido feito para a Urano Filmes, o Firmo Neto é chamado e faz esse documentário científico chamado Schistosome Manzoni, né, que é sobre, enfim, enfim, o processo de contaminação, a contaminação da esquistossomose, enfim, a esquistossomose, né? E é um filme que ele é muito elogiado, inclusive ele circula fora do país, né? E esse filme, todos se referem a esse filme como, sei lá, a grande realização do Firmo Neto, o grande trabalho do Firmo Neto como, como documentarista, assim, né? É um filme extremamente bem realizado para os padrões que eram possíveis fazer filmes aqui no Recife, né? Sonorizados. Bom, de 1948 a 1953, entre, né, 1948 e 1953, ele volta a fazer os cinejornais, né, que eram os filminhos que circulavam, que exibiam, projetavam antes da atração principal do cinema, né, da sessão. Então ele fez o Notícia do Recife, ele fez nesse período, né, nesses 5 anos, 6 anos. Pernambuco em Marcha e o Folha da Manhã na Tela. Esse foi o mais famoso, o mais bem acabado, né? O Paulo Magalhães, dono do jornal, filho do Agamenon Magalhães, bancou aí 8 edições e ele tinha mais recursos para fazer esses filmes. E foram 8 filminhos. Aqui tem um anúncio, né? Eu tinha me enganado antes, me confundido antes, trouxe esse slide. Um anúncio do Cine Palácio do Rádio, que era um auditório no Rádio Clube, apresenta o filme principal, A Força do Destino, e aqui no rodapé aqui, né, ele fala, complemento, Folha da Manhã na tela. Na dissertação de mestrado, o documentário em Pernambuco no século XX, desculpa, gente, no livro do Alexandre Figueroa, né, e do Cláudio Bezerra, ele diz que havia, como está aqui, havia uma desaprovação do público pela obrigatoriedade de exibição e pelo fato de os acontecimentos filmados não serem atuais. A desatualização era resultado das dificuldades de ordem técnica, de finalização, pois os filmes precisavam ser enviados ao Rio de Janeiro para sofrer a sonorização. E quando voltavam, já era muito distante da data do fato que o cinejornal estava apresentando para a plateia, né? Então havia esse tipo de queixa. Enfim. Bom, vamos falar agora a gente está entre 1948 e 1953, né, dessa produção do Firmo Neto. E aí, gente, no começo dos anos 50, tem uma outra notícia bombástica para aquecer aí os cronistas pernambucanos, que é a notícia de que o Alberto Cavalcante virá ao Recife rodar um filme, um longa-metragem, né? E aí, vamos falar um pouco sobre o que significa isso.
do ponto de vista do impacto, né, essa informação. O Alberto Cavalcanti, para quem não conhece, vou falar um pouco rapidinho dele aqui, só para contextualizar o tamanho dessa notícia bombástica, né? O Alberto Cavalcanti veio fazer um filme aqui no Recife. O Alberto Cavalcanti, ele é filho de mãe pernambucana, e o pai, eu não, eu não sei a origem, mas enfim, acho que é do Nordeste também. Mas muito jovem, ele foi para o Rio de Janeiro e depois ele foi para a França estudar arquitetura. Mas lá ele se envolveu rapidamente com o cinema e o envolvimento dele com o cinema foi desenhando, né, projetando o cenário dos filmes, a cenografia, até passar a trabalhar em outros setores técnicos e assumir a direção de um filme. Isso ainda na época do cinema silencioso, e já naquele momento ele faz 2 filmes, entre outros, né? Ele faz 2 filmes marcantes na França, o Anrad e o Yvette, ambos lançados em 1927, né? Filmes silenciosos. Né? Essa divisão aqui, que vocês estão vendo no slide, é uma divisão feita pelo Paulo Antônio Paranaguá, né? Que está num verbete da Enciclopédia do Cinema Brasileiro. Ele divide as fases, né, pré-Alberto Cavalcanti de volta ao Brasil em 49 em 5 momentos, né, sendo a quinta a volta ao Brasil. Então essa primeira fase é o momento em que ele se aproxima do cinema e dirige seus primeiros filmes ainda silenciosos. A segunda fase também na França, ele faz uma associação à Paramount, que, enfim, já estava desenvolvendo cinema sonoro nos Estados Unidos e queria explorar isso na Europa. A terceira fase, o Alberto Cavalcanti está na Inglaterra e ele começa a fazer uns trabalhos experimentais em cinema, em estúdio, e fora do estúdio também, né? E talvez a fase mais importante dele, nessa terceira fase é quando ele inicia a produção de documentários, né, que viriam a se tornar muito famosos, porque são os documentários referência, né, que são referências iniciais da BBC de Londres. São as referências iniciais da BBC de Londres. Essa quarta fase, ele começa a fazer pela GPO, General Post Office Film Unit, ele começa a fazer os seus filmes de ficção, né, e tem clássicos. O Alberto Cavalcanti é muito, muito, muito respeitado na Inglaterra. Tem clássicos como o Call Face e o 48 Horas, que há registro de que é um dos poucos filmes, ou o único filme que foi rodado na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, com a Segunda Guerra já acontecendo. Bom, o que acontece? Em 1949, e aí vocês imaginam, né? Esse cara, né, Roberto Cavalcanti, ele é o grande nome, ele é o maior nome do cinema brasileiro no exterior. Se há um brasileiro reconhecido e respeitado no mundo, na área cinematográfica, até os anos 40, esse cara é o Alberto Cavalcanti. Ele é muito importante e muito respeitado, principalmente na Inglaterra. Então, em 49, ele volta ao Brasil para participar de um evento que é a inauguração do Museu de Arte Moderna, o Museu de Arte São Paulo. Nesse evento, isso foi a convite do Assis Chateaubriand. Nesse evento está o Franco Zampari, que é esse senhorzinho aqui, confortavelmente sentado aí, ao lado do Alberto Cavalcanti. E o Franco Zampari é um empresário que não era da área de cinema, mas decidiu que ia criar o grande estúdio de cinema brasileiro, que era a Vera Cruz, né? A história da Vera Cruz é uma história à parte, já valeria um curso só para falar da Vera Cruz. Mas, enfim, ele chamou Alberto Cavalcanti, que aceita a parada, né, para ser o diretor-geral da Vera Cruz, e aí começa uma fase
inédita, né, na então carreira do Roberto Cavalcante, que foi, na verdade, muito frustrante para o Roberto Cavalcante, né? Bom, ele não ficou muito tempo, desculpa, ele não ficou muito tempo na Veracruz, porque havia constantes desentendimentos, né? Ele ficou até o início de 1951. A Veracruz, só para vocês entenderem, depois podem procurar mais sobre isso, e alguns já sabem bastante, tenho certeza, chegou a produzir 18 filmes com acabamento técnico impecável, né, mas sendo muito questionado já nos anos 50, quando o cinema moderno estava começando a acontecer no mundo, e aí entenda-se o neorrealismo e a novela vague, né. Então ele foi, essa produção da Veracruz foi muito criticada, por esse contraste com a modernidade que já existia na produção cinematográfica europeia. E Alberto Cavalcante sai no início de 51 e ele acaba se associando a produtoras que vão surgindo em São Paulo. Na verdade, são frutos de pessoas, de dissidentes da Veracruz, né? E aí, pela Maristela Filmes, ele faz o Simão, o Caolho, que recebeu críticas positivas, inclusive do Glauber Rocha, que pegava muito no pé do Alberto Cavalcante, e não só ele. Pela Multifilmes, ele fez dramas e comédias, e entre elas, uma famosa é A Carrocinha, do Mazzaropi, com o Mazzaropi, né, e o Adoniran Barbosa, e o Mazzaropi foi um nome que surgiu ali na Veracruz. E aí, com a Kino Filmes, uma produtora dele, ele, ele finalmente ele vai colocar em prática esse projeto, que era um projeto do coração, que é rodar O Canto do Mar no Recife. Ele também fez A Mulher de Verdade. Ainda na Veracruz, o Alberto Cavalcante ele já falava do desejo, já, já, já declarava o desejo de produzir um filme no Recife, O Canto do Mar, que, na verdade, o Canto do Mar é um redesenho do Anrado, aquele filme silencioso que ele fez na França em 1927. No Anrado, ele conta a história de um jovem que precisa deixar a sua região, ou ele deseja deixar a sua região em busca de uma vida melhor, enfim, numa área mais produtiva lá da França. Quando ele vai fazer o Canto do Mar, ele transporta essa ideia para o Recife, né, sendo esse outro lugar produtivo o Sudeste, né, e o lugar onde o protagonista quer deixar, quer sair, quer esquecer, esse lugar é o Recife, né, e é uma família que mora na região, na praia, né, e essas filmagens foram feitas em Olinda. A história do Canto do Mar é uma história desse rapaz, filho de um bêbado, filho de uma lavadeira, e ele tem uma irmã que ela quer morar no Recife, ela quer deixar a pobreza também, mas ela quer ir viver, trabalhar num bordel. E o protagonista também tem uma namorada que trabalha numa barraquinha na praia. Eles querem se casar, mas o sonho dele é ir para São Paulo, deixar o Recife, pegar o vapor. E eu não sei quantos de vocês já viram esse filme, eu estou contando, mas talvez vocês já conheçam muito bem. Olha, Bicudo, eu não sabia. Ricardo está falando que o avô trabalhou no som do Canto do Mar. Talvez se você falar alguma coisa sobre histórias que o seu avô contou, viu, Bicudo? Pode abrir o microfone aí. Isso eu não sabia. Bom,
Depois você fala, se você quiser, então. Hilário Marcelino. Tá. Tem alguma história, Bicudo, que ele, sei lá, bom, deve ter várias, né? Você lembra de alguma curiosa para compartilhar aqui, não? Bom, vamos seguir aqui. Bom, e aí esse garoto ele quer ir para São Paulo, mas ele tem a família, que ele no final das contas ele é uma espécie de arrimo ali, ele cuida da mãe, cuida do pai, e fica de olho na irmã também, e tem essa essa namorada, né, que também é mais um laço com a cidade, com o Recife. E aí, gente, vamos lá. Então, o Roberto Cavalcante, ele vem para o Recife em maio, ele chega aqui de 1951. Ele, inclusive, nessa primeira vinda, ele é para um reconhecimento de possíveis locações, para se inteirar com o governo, com o governo estadual, com o governo municipal, para encontrar alguns contatos, para fazer alguns contatos, né? Uma dessas figuras que se aproxima do Cavalcante é o Alex, né? Que assinava como Ralph, como crítico de cinema, né? Cronista, e essa aproximação, inclusive, rendeu ao Alex, que foi colunista social aqui em Pernambuco por muitos anos também, o título, né, a convocação, o convite para ser um assistente de direção do Roberto Cavalcante. Naquele momento, como eu falei para vocês, na década de 40, a crônica, e aí o trabalho da Luciana Correia de Araújo é uma referência essencial, fundamental, a dissertação de mestrado dela, em 1997, a crônica de cinema no Recife, nos anos 50. Ela faz um raio-x minucioso aí de como funcionava a cabeça dos cronistas e como é que era a relação entre eles naquele momento. Existia duas, digamos, vertentes, né? E o Celso Marconi sabe muito bem disso, porque ali na primeira metade dos anos 50 ele já começa a circular por esses grupos, né? E o Celso conta que se relacionava muito bem com as duas vertentes, tanto aquela que ela elogiava o cinema nacional, ou tanto quanto a outra, né, que era pró-cinema estrangeiro e principalmente norte-americano. Né? Mas, enfim, existia uma volumosa e muito virulenta, sanguínea, disputa de presença intelectual nos jornais daquele momento, e eram muitos jornais, né, falando sobre cinema. Né, o grande debate da década de 40 foi essa questão já anacrônica, se o cinema sonoro era menos importante que o cinema silencioso, enfim. Quando o Roberto Cavalcante vem ao Recife, primeiro ele faz esses contatos, ele vê os filmes da Meridional, vê os filmes do Firmo Neto, ele elogia o Schistosoma Manzoni, né, ele viu o Coelho Sai, né, e, enfim, faz os primeiros contatos e vem ao Recife já em 52, com técnicos e equipamentos da Kinofilmes, da produtora lá de São Paulo, para começar as filmagens, enfim, a pré-produção e as filmagens do Canto do Mar, que aconteceu entre setembro de 52 e janeiro de 53. Né? O que acontece na imprensa, na mídia, é uma espécie de hostilização, digamos assim, a esse movimento, né,
do Alberto Cavalcante por parte de um grupo, né, uma hostilização, quase isso, eu diria, né, desse movimento do Alberto Cavalcante vir para o Recife para fazer uma longa-metragem. Ao mesmo tempo que as pessoas creditavam a qualidade e a competência e o reconhecimento que o Alberto Cavalcante tinha no mundo inteiro, esses também pregavam uma espécie de impossibilidade de se fazer um cinema com C maiúsculo, digamos assim, aqui no Recife, né? Por outro lado, existia um grupo extremamente entusiasmado, né, com esse movimento e essa presença aí do Alberto Cavalcante no Recife, e também vislumbrando a partir disso o início de uma constância, de uma possível indústria de cinema no Recife, como já existia no Rio de Janeiro, não vamos chamar de indústria, né? Mas uma produção constante, mas como já existia no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então havia esses entusiastas, né? Mas isso foi muito forte. Alguns textos eram muito duros, alguns insinuavam questões pessoais, né? Ou não explicitamente, mas insinuações, né? E inclusive preconceituosas, né? Considerando a homossexualidade do Alberto Cavalcante, e logicamente isso deixou o Alberto Cavalcante extremamente incomodado. Bom, as filmagens aconteceram, o filme entrou em cartaz no Cinema São Luís, o Celso Marconi esteve presente lá, o jovem Celso Marconi, né, com 23 anos, né, Celso? O filme estreou em 3 de setembro de 1953. E aí vocês podem imaginar o frisson, né, dessa estreia do renomado Alberto Cavalcante, um longa-metragem feito no Recife pelo Alberto Cavalcante, estreando no Cinema São Luís. Foi uma noite muito tumultuada, inclusive houve uma morte que aconteceu nessa ocasião, mas nada relacionado com o filme. E, bom, visto o filme, né, a sociedade pernambucana tratou de condenar imediatamente, assim. Se acredita um pouco da condenação, digamos assim, de quem viu o filme naquele momento, ao fato das pessoas não entenderem, ou não, desse público, né, não perceber algumas sutilezas próprias da estratégia cinematográfica, né, em como contar uma história. Por exemplo, o filme apresentava uma situação do personagem Raimundo, que é o protagonista, né, saindo de um bar no Recife, né, no Recife Antigo, no bairro do Recife, né, e a cena seguinte, ele já aparecia no outro bairro do Recife, que as pessoas reconheciam imediatamente. E as pessoas apontavam isso como um erro. Por exemplo, como é que ele sai de um restaurante ou de um bar no bairro do Recife e na cena seguinte ele está aparecendo caminhando na encruzilhada? É uma coisa muito boba do ponto de vista, enfim, para a gente pensar hoje, mas alguns entenderam isso como um erro e como um não conhecimento do Alberto Cavalcante sobre o Recife. Mas houve críticas mais pertinentes, e aí sim, dos cronistas,
E elas eram muito pautadas, fundamentadas a partir do olhar, de um possível olhar estrangeiro, né, que o Alberto Cavalcante empregava para mostrar situações locais que não agradou, enfim, a crônica local. Algumas sequências, algumas cenas não soavam natural, enquanto outras eram aceitáveis pela naturalidade, outras que apresentavam alguma situação do maracatu, ou lavadeiras cantando e lavando roupa na beira do rio, ou personagens aleatórios falando sobre futebol num bar. A forma como isso era colocado no filme, isso não foi bem reconhecido, não foi bem aceito pelos cronistas locais. De um modo geral, o filme foi condenado, o que deixou o Alberto Cavalcante extremamente sentido, né, porque esse era um filme do coração dele, esse era um dos filmes mais importantes realizado por ele aqui no Brasil, nas falas dele, né, e ele se sentiu muito incompreendido. Mas some-se a isso, né, todo o incômodo também que ele sofreu na estada aqui no Recife, com insinuações preconceituosas, né? Então, esse é um momento efetivamente marcante, né, na história do cinema pernambucano. E se não serviu, gente, e aí eu abro também para a gente comentar e falar, também se o Celso quiser trazer alguma fala, seria riquíssimo. O Roberto está falando, estes anos de Cavalcante no Brasil e Hermílio Borba Filho. Porque ele só diz que os diálogos do Hermílio, né, do Coelho Sai, são escritos pelo Hermílio. Olha, não sabia dessa informação. Você já leu esse livro, Roberto? Vou procurar. Sim, sim, Luiz. É o terceiro livro da tetralogia de Hermílio Borba Filho, Uhum. que se passa em São Paulo. Assim, a maior parte do livro são esses momentos aí bem tumultuados de Cavalcante em São Paulo. Claro que é contado de maneira ficcionalizada, né, com nomes trocados, etc. Mas a gente sabe que era sobre a vida dele lá, bem tumultuado, endividado, as pessoas se aproveitando dele porque ele não controlava o dinheiro, etc. É bem interessante o livro, bem interessante. Sim, eu fiquei curioso agora, vou atrás. Pois é, como eu estava falando, né, existia já na década de 50, a gente tem o filme do Alex Vianna, A Agulha do Palheiro, né, que é o primeiro indício, eu diria, de um cinema moderno sendo feito no Brasil. Isso é 54, se eu não me engano, né? E toda a Cahiers de Cinema começa, e não apenas a Cahiers, mas outras revistas importantes de cinema do mundo inteiro, começam a circular no Brasil. Já existem diversos cineclubes, ou seja, cinema não é mais um assunto apenas de diletantes, não é mais um assunto apenas vinculado a entretenimento. O cinema é discutido com profundidade e por intelectuais reconhecidos, né? E o que acontece na Europa, a partir da Novela Vague, começa a chegar no Brasil, e esse tipo de... logicamente, o contraste desses filmes tão sofisticados, do ponto de vista da audácia narrativa, né, que começam a chegar, e não apenas da narrativa, mas da encenação, da interpretação dos atores, há uma explosão de
de experimentos de novas formas de se fazer cinema acontecendo no mundo, elas começam a chegar no Brasil e, naturalmente, os contrastes vão sendo feitos com o tipo de cinema que vem sendo produzido no Brasil até aquele momento. Essencialmente, esse cinema, ou principalmente, ou majoritariamente, são as chanchadas da Atlântida, né? Começa a surgir uma crítica muito sofisticada nos anos 50, entre elas tá o Glauber Rocha, e vários outros, enfim, que colocam em xeque esse tipo de cinema que se faz no Brasil, comparativamente com o que está sendo feito na Europa. E aí a produção do Alberto Cavalcanti entra no mesmo pacote, né? E ele volta para a Inglaterra para retomar a carreira que foi interrompida, muito frustrado. Bom, o que eu ia dizer é o seguinte, que se não serviu para, digamos, deslanchar a vinda do Cavalcanti para o Recife e a produção do Canto do Mar, se não serviu para deslanchar, né, um cinema aqui em Pernambuco definitivo, digamos assim, né, serviu ao menos para que excitasse os cronistas de cinema em Pernambuco, né? E aí eu vou compartilhar com vocês lá no Classroom a monografia para quem não leu ainda, para quem não conhece, sugiro a leitura porque é deliciosa, refinada e uma pesquisa, enfim, de primeira grandeza, assim. Um trabalho excelente que traduz muito bem o que foi aquele momento no Recife, para a crônica, né? E logicamente, isso acabou estimulando outros movimentos, se não de produção de filmes. Foram realizados filmes, a gente vai falar na próxima aula, nos anos 50 em Pernambuco. Não de ficção, né? Não de enredo, mas documentais. Mas se não aconteceu a produção em volume, e se não aconteceu a produção de filmes de ficção dramatizados no Recife naquela década, aconteceu a proliferação de cineclubes, né? E isso é um outro elemento, além da crítica e de salas de cinema em grande quantidade. Os cineclubes são outros elementos que acabam, digamos, desenvolvendo, né, o interesse da população local sobre cinema e engrandecendo o número de interessados nesse tipo de arte, né? E o Celso Marconi foi um deles, inclusive. Começou frequentando os cineclubes locais, daí passa a escrever e segue a carreira depois, mas a gente vai falar do Celso mais na frente, junto com outros realizadores aí do Super 8. Gente, são 10 para as 9. Eu hoje fui mais curto, mais rápido, sei lá, do que nas outras aulas. Alguém quer trazer algum comentário? Fazer alguma sugestão? Uma crítica? Ou falar mais desse assunto que a gente trouxe hoje? Essa é uma imagem bem interessante aí dos bastidores da filmagem do Canto do Mar. Roberto Cavalcanti sentadinho aqui, de óculos. Então, gente, vamos encerrar 10 minutos mais cedo. Vou compartilhar com vocês
Ah, eu não falei disso aqui, ó, que é algo muito legal. Deixa eu tirar o slide. Esse livro aqui, Antologia da Crítica Pernambucana de Discursos sobre Cinema na Imprensa, 1924 a 1948. É um trabalho bem bonito, bem bacana, feito pela Gabi Zechezer, eu nunca sei falar o nome corretamente, e o André Dib, jornalista, que eles compilaram os textos, as crônicas, né, e as reportagens feitas nesse período de 1904 a 1948. Né, e aí aqui traz detalhes da vinda do Orson Welles aqui no Recife, né, e também fala do Coelho Sai, e o livro também tem uma seleção aqui de fotografias raras do Coelho Sai. Né. Foi lançado no ano passado, eu fiz o prefácio, convidado, tive essa honra aí de escrever o prefácio, e eu vou compartilhar com vocês uma das reportagens do Orson Welles, é um texto muito espirituoso, muito engraçado, dessa grande entrevista que o Orson Welles deu para os jornalistas aqui em Pernambuco. É bem divertido esse texto, eu sugiro a leitura. Eu vou colocar lá no Google Classroom, ok? Bom, se ninguém quiser se manifestar, eu acho que a gente encerra agora, né? E a gente se encontra na semana que vem, ok? Depois eu compartilho a gravação e vamos todos nos encontrar na próxima quinta. Muito obrigado. Sem problema, João, que é isso. Agradeço o interesse de vocês e ainda tem muita coisa legal para falar. Um beijo em todos e em todas e até semana que vem. Vou encerrar aqui a gravação. Tchau, gente. Tchau, tchau.